Olá, seja bem-vindo ao canal Resumo de Odonto. Que bom que você chegou até aqui ao nosso canal. Estamos felizes em tê-los aqui. Obrigada por fazer parte dos nossos 10 mil inscritos. Ainda agradecemos, a esta marca tão importante para nós. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, inscreva-se e vem ser mais um resumeiro. Pessoal, hoje a gente vai falar a respeito da classificação de Kennedy, um tipo de classificação da prótese facial removível, que é a famosa PPR. Então, a PPR, ela é uma subclassificação do estudo da prótese, em que a gente estuda a parte de implantodontia, a parte de prótese sobre implante, próteses fixas, próteses unitárias. E a PPR, ela é estudada, a prótese facial removível, que é nada mais nada menos do que um tipo de prótese, já que ela existe há muito tempo no mercado odontológico e ela é optada por alguns pacientes, principalmente por ter um custo relativamente baixo em comparação a outros tipos de prótese. Mas você clicou nesse vídeo para saber sobre a classificação de Kennedy. Então, afinal, o que é a classificação de Kennedy? Essa classificação, ela relaciona-se às arcadas dentárias que são parcialmente edêntulas, ou seja, são áreas que apresentem de dentes e a presença também de áreas com ausência dentária, ou seja, áreas com dente e áreas sem dente. O ponto positivo desta classificação é que ela é uma classificação universalmente aceita, então é aceita aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa. E ela também traz a possibilidade de uma visualização imediata do tipo de arcada parcialmente desdentada que está sendo considerada. Então, vamos saber mais sobre essa classificação a partir de agora. Então, essa classificação ela foi proposta pelo Dr. Edward Kennedy, que trouxe o nome da classificação em 1925. E uma das regras propostas por Kennedy é que a área desdentada mais posterior sempre irá determinar a classificação, ou seja, se eu tenho aqui, como a gente pode ver na imagem, um dente canino, ele que vai determinar a classificação, e não um terceiro molar, já que ele está ausente. Outra regra também nessa classificação é que se o terceiro molar estiver faltando, não é correto, substituí-lo, e sim até o segundo molar, a depender da arcada dentária. Então, a classificação de Kennedy, ela é dividida em alguns tipos de classe, e dentre elas a gente tem a classe 1 de Kennedy. A classe 1 de Kennedy, ela é relacionada a uma classificação de edentado posterior bilateral, e nessa classificação, provavelmente, o paciente ele só tem os dentes anteriores, podendo ser superior e inferior. Quando há pelo menos um ou dois premolares de um lado, ele também pode entrar nessa classificação. E sempre na classificação do edentado posterior bilateral, vai ter os dois extremos livres. Outro tipo de classificação é a classe 2 de Kennedy. Aqui não tem mais um edentado posterior bilateral, e sim um edentado posterior unilateral. Então, nessa classificação, o paciente ele vai ter em uma arcada todos os seus dentes posteriores de um lado, só que do outro lado da arcada ele não tem dentes anteriores. Então, provavelmente você já viu algum caso desse no seu consultório, na sua clínica escola, porque é bem comum. Então, na classe 2 de Kennedy, lembre-se que tem sempre um extremo livre e o outro lado posterior ele é dentado. A próxima classificação é a classe 3 de Kennedy, que é quando há um edentado posterior intercalar, ou seja, eu vou apresentar nessa classificação com um paciente que tem um dos seus dentes posteriores, mas não tem algum dente posterior e já tem os outros dentes, anteriores e também os posteriores de um lado. Ela é bem comum, E ela pode ser em somente um lado da arcada ou os dois lados da arcada. Lembrando que são só alguns dentes, por exemplo, o paciente ele tem o 27, tem o 24, mas não tem o 25 e o 26. Então, nesse caso, é um paciente classe 3 de Kennedy, edentado posterior intercalar. Classe 4 de Kennedy. Nessa classe 4, é quando não há os dentes anteriores.
Essa é menos incomum, porque geralmente os pacientes eles tratam mais, né, dentes anteriores por conta da estética. Mas geralmente quando os pacientes não apresentam esses dentes, eles optam por outro tipo de tratamento, como implante dentário ou até mesmo uma prótese facial fixa. Mas isso, é claro, depende muito da condição de cada paciente, tá? E é importante a gente lembrar que a ausência de apenas um incisivo central não é classificado como classe 4 de Kennedy. Então, se eu tiver só um dente ausente aí, não é classe 4 de Kennedy, tá? E sim quando não tenho os dentes anteriores. Porém, agora a gente vai explicar o plus dessa classificação. O plus é que as modificações, elas irão classificar outros espaços protéticos, além do espaço principal. Então, essa modificação, ela vai entrar nas classes 1, 2, 3 e a 4 não entra nessas classificações. Então, a extensão dessas modificações é considerada apenas o número de áreas desdentadas. Como assim? A gente vai falar agora e talvez a gente explicando você consiga entender melhor como essas modificações da classificação de Kennedy. Mas antes, se você ainda não ativou o sininho, ative o sininho aqui embaixo e comenta aí o que você está achando dos nossos vídeos. Se você tem alguma ideia de próximo vídeo que você queira ver aqui no canal, ou mande pra gente através do nosso Instagram que está aparecendo aí na tela, @canal Resumo de Odonto. Então, a primeira modificação é em classe 1, modificação 1 e modificação 2. A modificação 1 da classe 1 é quando há a ausência de um elemento dentário nos anteriores. Já a modificação 2 é quando há a ausência de 2 ou mais elementos dentários nos anteriores. Então, isso não é muito complicado para a gente entender, né? Classe 2, modificação 1 e 2. Na modificação 1, tem uma ausência, podendo tanto ser em anterior quanto em posterior, tá? Como a gente pode ver na imagem. E na modificação 2, tem uma ausência de 2 ou mais elementos dentários, podendo ser um em posterior, um em anterior, desde que a sua classificação seja 2. A modificação ela vai seguir o mesmo parâmetro da classe 1, como a gente viu anteriormente. E, por fim, a gente tem a classe 3, modificação 1 e modificação 2, que segue o mesmo princípio. Na classe 3, modificação 1, eu vou ter a ausência de um elemento dentário em um lado da M arcada, e na modificação 2, eu tenho a ausência de 2 ou mais elementos em lados diferentes da arcada. Geralmente, tem um em uma M arcada e outro em uma M arcada, e isso a gente fala que é uma classe 3, modificação 2. Bom, gente, então essa foi a nossa videoaula. Espero muito que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixe nos comentários ou mande pra gente através do nosso Instagram, @canal Resumo de Odonto. Muito obrigada por estar até aqui e valeu!